vezes o menino se interessa para botar um arreio no animal, ajeitar e tem mais interesse de que em brincadeira. O menino trazendo um burrinho para aquele que ele dizia que era o retrato da infância dele. Nada para ele era obstáculo. Se ele fosse atravessar um rio, dissesse, o rio está cheio e só tem essa caramuça aqui, ele dizia, ela passa de carreira comigo. Ele começou trabalhando com a família, já na infância, né? Com 6, 7, 8 anos, como criança mesmo, ajudando o pai. Ele nasceu mesmo em Pirari dos Poços, que era uma fazenda da avó minha e a avó dele. O pai dele era pobre, ele viveu no interior, foi criado no interior, nasceu numa casinha lá na beira do rio Pirari, na beira da estrada que vai de Montanhas para Jacaraú. Era uma casa de arpende, assim para frente, num desaprovo que seja interno naquele alto, ali daquele pé de juá, por ali. O pai trabalhava como mascate, comprando aguardente nos engenhos e transformando o aguardente com água, açúcar, a transformação normal, que ele recebia aguardente de primeira. Ele contava que andava em cima de um jumento, com as cangalhas, aquela que bota de um lado do outro. E andava ali dia e noite, às vezes passava semanas, até sem vir em casa. Ele se destacava muito, porque ele era muito vivo. Parece que até uma vez ele pegou um bocado de sapo e botou para pular, para ganhar dinheiro, num negócio como um circo, um negócio assim. Era astucioso, era vivo. Nunca fiz serviço mais de sítio de roçado, dessas coisas não. Já grandinho, não sei, talvez adolescente, veio para o Rio Grande do Norte, eu acho que para Montanhas, para a casa de um tio, era André Elias. Mas ele veio porque os negócios lá não dava, tinha que andar a cavalo, a pé, longe, não era de onde morava, distante. A mãe dele faleceu muito novo, quando ele era muito novo. Por isso que ele foi para a casa do papai, que demorou 3 anos ou 4 anos na casa do papai. E tomava conta sempre, quando saía da aula, de um balcão do tio, entendeu? Uns tempos. Mas depois, quando ele foi crescendo, aí falou, você sabe que ele era inteligente, aí estava assim em comércio, aí já ia tomando mais prática, né? Aos 17, 18 anos, foi ajudar o irmão em Nova Cruz. Começou a negociar com álcool, com cachaça, fazer jurubeba, fazer vinho, fazer isso, aquilo outro, e daí começou. E vendo aquilo, o comércio de Nova Cruz, aí já partiu para Natal e entrou no mercado. Tudo o tio João foi precoce. Com 20 anos, começou no Alecrim. Na mais negócio, um enchimento que era um negócio de mexer com cachaça, álcool, água e essências para fazer bebida. Ele fazia, engarrafava, vendia no mole, como se diz, fazia de tudo para sobreviver e ganhar. Ele tinha um caminhãozinho, ele se danava no mundo nesse caminhão para ir comprar álcool e trazer para cá e fazer isso. Disso aí ele já tirou para fora, já fez exportação, como chegou a exportar até para o Rio de Janeiro. Então ele teve muito sucesso na venda nesses 3, 4, 5 anos. Ele já morando aqui, que ele alugou uma casa com um bocado de rapaz morando, que não podia ficar num canto só, para dividir, né? E a juventude dele foi muito boa, porque ele iniciou a ganhar dinheiro cedo. E só quem tinha carro naquela época era João. E a gente, quem ele convidava para sair no carro, eram os privilegiados. E quem saía pagava as despesas. Nesse tempo ele era solteiro, e então fazia um sucesso enorme aqui na cidade. Hoje em dia, a pessoa com um carro bonito faz, imagina aquele tempo. Só era a diversão da gente mesmo, dançar e namorar, só. Saía daqui para ir namorar em Macaíba. Era namorador e safadinho. Safadinho. Dançava, brincava,
o América, o Alecrim Clube. Gostava de avançar os sinais. Já estava, ele era meio severo. Fui companheiro de república por muito tempo, até que todos nós se casamos. Eu estava na porta, na calçada, conversando, rindo, brincando com a prima, e ela olhou para mim e disse: olha, esse rapaz está querendo namorar com você. Na noite seguinte ele veio novamente e ficou vindo todas as noites, até que finalmente ele me chamou e perguntou se poderia falar comigo. Então eu afirmei que sim. E daí começou o namoro. E ele foi até o interior, até a casa dos meus pais, e se apresentou e disse as intenções. Quer dizer, isso aí já foi uma prova grande de que ele realmente estava gostando de mim. Em 46, ele partiu para açúcar. Ele fretava um caminhão e ia para a usina comprar álcool. E nessas viagens lá da usina, ele teve aproximação ao dono da usina, que era o senhor Arthur Tavares, da usina Olho d'Água. E o senhor Arthur gostou dele e um dia perguntou se ele queria botar um depósito de açúcar aqui em Natal. Ele disse a senhor Arthur que realmente queria. Ele montou 2 representações de conta própria e ficou sendo fornecedor em alta escala, atacadista, para o estado do Rio Grande do Norte, do Ceará e Belém do Pará. Aí ninguém sustentou mais, segurou mais ele. Foi representante por conta própria em Natal, iniciando no bairro do Alecrim e posterior na Ribeira. O negócio dele era um mega, né? Que negócio mega. Ele não comprava caminhão, carrada, não. Ele comprava safra. A tendência dele era para ser grande. Não é numa faculdade que você aprende o comércio. Uma coisa que a pessoa não adquire. A pessoa nasce com aquilo. Ele sempre estava enxergando uma coisa lá na frente. Eu tenho até a impressão que era um superdotado, pelo menos para o setor do comércio, né? Ele farejava onde tinha alguma coisa que fosse lhe render dividendos em futuro. Quando houve a falta de sal em São Paulo, em 1964, o governo que assumiu pediu um levantamento do estoque de sal do Rio Grande do Norte, que era o único estado que era fornecedor para o sul. E por que não alçar novos voos, né? Daí ele foi para sal. A gente não alcança, né? Até hoje não alcança o quanto essa capacidade dele de vislumbrar as situações. Aproveitando a falta de sal no mercado, aí João Veríssimo inicia as empresas em São Paulo. Só presta em cidade grande, quanto maior, melhor. Ele sempre dizia: o meu negócio é açúcar, não gosto de sal. É tanto que o sal ele terminou logo. O açúcar com sal faz o soro caseiro, mas não deu certo para ele. Quando foi em 75, começou a desativação das firmas, das empresas. O seu João fez uma viagem ao Rio, São Paulo, e no meio do caminho, né, ele viu a pousada de Feira, a pousada de Conquista. E disse: eu vou construir aqui um hotel. Aí ele fez, só que ele não botou o nome de hotel, botou Pousada do Sol. Ele achava bonito este nome. Ele viu que o pessoal de Fortaleza vinha muito para Recife de carro. Avião naquela época não era como hoje. Seu João, vendo isso, pelo o local que é aquele trocamento de Parnamirim para ir para Fortaleza, que é o local ideal para fazer exatamente um desses apoios para quem viaja de automóvel. Os amigos dele diziam: João Veríssimo é doido, sabe? Vai montar uma pousada, os aviões passando por cima, sabe? Não tem quem vá se hospedar naquela pousada, não. Quando iniciou a pousada, inaugurou a pousada, era cheio até para núpcias, para tudo. Parece que tinha uma bolinha de cristal que mostrava onde é que tinha
um futuro para ele investir. Aí ele entrou para 75 a 76, aí deu início no segmento de imóvel. Aí deixou o sal, deixou o açúcar, deixou tudo. Ficou só ele e um telefone e um birô. Comprou um terreno de 63 hectares, fez um loteamento, acho que, salvo engano, deu 710 lotes. Eu nunca vi gostar de construir. Menina, eu ficava às 11, sabe? E toda a cidade só cresce para o lado sul, era o que ele dizia. E veja só, Natal cresceu muito para todo canto, mas para o lado sul muito mais. Recife cresceu para onde? João Pessoa, e pode sair fazendo a observação que ele dizia. Eu digo que o João Veríssimo ele foi quem deu o pontapé inicial do desenvolvimento daquela região. Dali tinha só uma estradazinha que só dava para passar um carro muito mal. Eu fui dos primeiros moradores aqui do bairro. Eu cheguei aqui ao bairro Cidade Jardim em 1976. Ele foi em Recife e mandou fazer uma propaganda. Teve muita coragem. Talvez ele tenha gasto a metade do valor do terreno. Não, o pessoal percebeu que era uma área muito boa, né? Os lotes eram bons, 15 por 30, um lote razoável. E começou a vender e amarrando, deixando o outro para vender depois. E findou, vamos dizer que ele começou vendendo um terreno por 2, 3 mil contos, findou vendendo por 200, 300 mil contos. Ele teve facilidade de negociar, de comercializar esses lotes, porque todo e qualquer loteamento com a marca de João Veríssimo era um empreendimento fadado ao sucesso. Ele vendeu o futuro, que aqui era uma região que ia de grande crescimento. Nos anos 78, João Veríssimo nos procurou para alugar um ponto comercial no mercado na Cidade Jardim. Era um galpão enorme, ele estava semi-acabado e ele procurou o Nordestão para transformar num supermercado. Ele achava que ele tinha que fazer o bairro e tinha que fazer a estrutura para o bairro. A visão dele era essa, atrair para o pessoal não precisar sair da Zona Sul para ir para o centro, porque a distância era grande. O Shopping Cidade Jardim foi inaugurado em 1984 e foi iniciado 2 anos antes, aproximadamente 2 anos antes da inauguração. Uma vez nós fomos a Houston com ele e lá fomos visitar um shopping bastante amplo. Quando ele chegou aqui, depois de 1 ano, aí ele disse, eu tenho um terreno ali, eu acho que eu vou fazer um shopping parecido com aquele que a gente viu em Houston. Ele chegou lá em casa e mostrou, abriu uma planta, de onde é isso? Ele disse, é o shopping. Digo, vai fazer? Ele, vou. Digo, mas agora não. Disse, vou fazer agora. Ele era empolgado demais com todas as construções, principalmente com o shopping, né, que era o primeiro a ser realizado, a ser construído aqui em Natal. Ele disse, eu quero fazer, eu quero deixar os meninos mais bem arrumados. Eu acho que era eu e a torcida do Flamengo todinha que achava que o empreendimento ia dar com os burros na água. Tem história de que alguns lojistas mais antigos tangiam vacas ali dentro do shopping. Essa é uma realidade, é verdade, no início e que seja no final da construção. Todo dia quando ele chegava, ele tinha engenheiro, mas ele dizia, o engenheiro desta obra sou eu. E o interessante era que todas as sugestões que ele nos oferecia eram sugestões perfeitamente lógicas. O Shopping Cidade Jardim representou definitivamente a inclusão de Ponta Negra como bairro, né? Determinou a ocupação daquela região e, o que é melhor, determinou já a ocupação com charme. E se pode traçar uma radiografia da personalidade de João como sendo uma pessoa vanguardista, uma pessoa muito à frente do seu tempo.
sinicultura iniciou-se com um laboratório com algo em torno de 12 hectares há aproximadamente 15 anos e hoje já se desenvolveu, já cresceu essa produtividade. Temos algo em torno de 160 hectares de viveiros de camarão. O camarão hoje representa mais do que 50% do faturamento da empresa e é o carro-chefe, sem dúvida, num crescente. O gado é uma atividade antiga da empresa, né? Que já existe há vários anos e tem uma qualificação na parte de gado de corte, gado Nelore que trabalha basicamente com gado de corte. A cerâmica ela é arrendada há vários anos, né? E ainda à época de João Veríssimo ele explorou por um pequeno período e hoje continua arrendada. Hoje a empresa emprega algo em torno de 70 pessoas diretamente e 350 a 400 pessoas indiretamente. Então a gente tem um alcance, pode-se dizer, bom e a tendência é de ampliar isso aí. Ele sempre dizia que queria, se ele fosse ser dono da fazenda, ele preferia ser corno. Ele não procurou comprar a fazenda. A fazenda terminou entrando na vida dele. A Fazenda São Gonçalo continha viveiros de peixe e continha a cerâmica, né? Chamam também de olaria. Ele dizia comigo, você tem a moléstia por terra. Que isso não dá lucro nenhum e nem o camarada vai nunca arrumar nada com o negócio de terra. Mas no fim, do final da vida dele, o que mais o divertia, o que mais dava gosto era ir para a fazenda. Toda tarde de 4 horas ele vinha, toda tarde, que chovesse, que fizesse sol ele vinha. Ele trabalhou demais, né? O homem mais trabalhou no Brasil foi o seu João Veríssimo. Chegava o dia de pescaria dos viveiros, ele também não arredava o pé não. E entrava pela noite, parecia assim uma festa. Era bonito, era bacana o negócio. Ele gostava, dava risada, contava história. Uma pessoa distinta a ele, né? Tinha atenção a todo mundo, respeitador e também pedia que respeitasse o que era dele. Era assim mesmo, né? Ele não era bravo não. Eu dizia, seu João, a semana não deu não. Aí não deu para arrumar o dedo da feira não. Ele dizia, deu não, mestre, deu não. Quer quanto? Digo, eu quero tanto, para inteirar. Ele trazia, né? Amanhã eu trago. Aí dizia logo, não digo o empregado não é para descontar que eu estou lidando. Eu mesmo gostava muito dele, porque ele era um homem muito positivo. Eu gostava do velho, deixou muita saudade, a mim ele deixou. A última semana ele foi no carro dele, no Galaxy, sentado na frente, a enfermeira atrás com o soro e Fernando dirigindo. Ele me chamou para ir uma daquelas vezes que costumeiramente nós íamos à fazenda para fazer uma visita e percorreu, ele fez questão de percorrer toda a área da fazenda. Fui no banco de trás e ele foi olhando a fazenda, caladinho. Eu achei que ele estava já querendo se despedir, alguma coisa. Meu professor mesmo, quem me botou no comércio, quem ensinou foi João. Para ele ensinar, poucos professores ensinavam como ele. Ele deu sentido a minha palavra trabalho, ser remunerado. Ele passava princípios, assim, nunca atropelar outras pessoas, nunca querer conquistar uma coisa enganando a outra. Ele deixou uma lição eu acho, de honestidade. Quando ele conversava com a gente, ele já era conversando como se estivesse orientando a gente para o futuro. Ele era um amigo, não era um pai, era um amigo. Ele era muito carinhoso com quem precisava. Acho que por isso que ele foi tão feliz. Apesar dele ter aquele perfil caladão, rígido, mas comigo, ele era muito dócil. Tudo que eu sou, o que eu tenho, né, eu devo muito o carinho. Isso é muito forte em mim. E eu deixo isso muito marcado para os meus filhos. E eu acho que tudo que ele passou para ela, de bom, ela passou para a gente, por isso que eu acho importante. Meu bisavô, ele era bonito, ajudava as pessoas. Até ele não estar vivo,
mas ele deu um exemplo para todos nós mesmo. A dificuldade por que ele passou, certamente que foi um motivador, né? Eu estou em Pirari dos Poços, né, como uma forma de poder manter um contato com essas pessoas que viveram de alguma forma nessa época de João Veríssimo, tiveram algum contato com ele ou souberam da história dele, e me deu uma alegria, uma satisfação grandiosa.